Muito bem. Vamos então a mais um exemplo de fake news publicada pelo Globo. Agora sobre a questão dos impostos do Bolsonaro. Então, vamos lá. Vamos agora ver a notícia, tá? Eu vou mostrar a notícia para vocês e eu vou analisar primeiramente, como que essa notícia ela consegue convencer as pessoas, qual que é o efeito persuasivo dela, como que ela cria uma verossimilhança e vamos ver, né, de que forma isso daí é algo falso. Então, vamos lá. A notícia é essa daqui, tá? A manchete é essa daqui, ok? A manchete, o título dela lê assim: saiba como ficaria o imposto de renda pela proposta de Bolsonaro. E um subtítulo que diz assim: valor pago pelo contribuinte cairia, mas contas não fecham e presidente eleito não explica como cobriria a diferença. Então, primeiramente, tá, temos que saber o seguinte: só essa manchete aí, ela já está dizendo muita coisa. Tá? Só esse título aí já nos dá muita informação. Por quê? Para começar, tá, muitas pessoas leem o jornal e elas não vão ler o jornal do início ao fim. A maioria das pessoas, quando ela entra no site, ela dá uma olhada por alto nas manchetes e ela vai clicar ou ela vai parar para ler alguma coisa que realmente desperte muita atenção, que seja muito interessante, ou que às vezes o editor é alguém, o autor do artigo é alguém que ela quer ler. E o resto ela vai acabar se informando somente pelas manchetes. Isso aí é muito comum. Então, a manchete, ela deveria, tá, num jornalismo de bom padrão, ela deveria tanto chamar atenção para a notícia, mas de algum modo condensar o que tem na notícia. Quando nós lemos aqui o título, tá? Saiba como ficaria o imposto de renda pela proposta de Bolsonaro. Quer dizer o quê? Que existe uma proposta que está detalhada, ou razoavelmente detalhada, e o jornal agora, né, fez uma análise desse detalhamento e está apresentando ao leitor. Então, essa é a impressão que dá pelo título. E o subtítulo, olha lá, valor pago pelo contribuinte cairia, mas contas não fecham e presidente eleito não explica como cobriria a diferença. Então, nós temos aqui no subtítulo três elementos, tá? Três informações, tá? Ou quatro, na verdade. A primeira, que é uma informação geral, que é a impressão geral, que é essa proposta ela foi analisada e nós temos aqui a conclusão. Então, a conclusão dela, tá, o resumo dela, seria: número 1, o valor, tá, do que o contribuinte vai pagar vai diminuir. Tá? Então, essa é a primeira informação. A segunda informação é que as contas não fecham, ou seja, existe um problema gravíssimo na proposta do imposto de renda. E número 3, como o presidente não explica, né, quer dizer que esse erro grave, na melhor das hipóteses, foi totalmente ignorado por ele, pela equipe dele, e na pior das hipóteses, ele foi confrontado com isso e ele não deu nenhuma explicação. Então, o leitor, tá, que só viu o título e o subtítulo, ele vai sair com essa impressão, ou seja, ele vai sair com a impressão que essa proposta, ela aparentemente ela é boa, mas na verdade ela é uma proposta inviável, uma proposta que na prática não vai acontecer, uma proposta no fim das contas mentirosa. Então, esse subtítulo aqui é diretamente uma crítica
a proposta do Bolsonaro. Então, muito bem. Então, quando você agora vai entrar no artigo em si, o que você vai ter? Você vai ter, começa falando que a ideia de isentar quem ganha até 5 mil e começa a fazer algumas contas, vai mostrando algumas contas simples, tá? Não tem nenhuma análise detalhada, não tem nenhuma menção de proposta nenhuma, é tudo feito simplesmente em cima da seguinte informação, que quem vai ganhar até 5 salários mínimos vai ter isenção e você vai ter um percentual fixo para quem ganha mais do que isso. Então, que é o de 20%. Então, em cima dessa informação, que a tal análise é feita, ou seja, eles pegaram a informação de campanha, tá? Que é uma coisa geral, mas não é uma proposta detalhada de como que isso vai ser aplicado, é simplesmente a proposta geral da campanha, que ela, obviamente, em algum momento ela vai se formalizar e ela vai ser colocada de uma maneira técnica, mas ele pegou isso, então está fazendo algumas contas e somente no fim, tá? Bem no finzinho, que ele vai falar o seguinte: a ideia do time de Bolsonaro é compensar isso com medidas de ajuste fiscal, explica o economista Marcos Sintra, responsável por assessorar Guedes na área tributária. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o time que a equipe do Bolsonaro também deu uma explicação geral, obviamente, mas deu uma explicação que como que isso vai, como que as contas vão fechar. Então, assim, a proposta, ela não existe ainda, não existe de forma detalhada, é uma proposta geral aqui que a gente está lidando, tá? Só que a manchete, ela já está dando a impressão que essa proposta, ela é detalhada, que ela foi analisada, que as contas não fecham e que não há nenhuma explicação para isso. Enquanto até no próprio corpo do artigo há uma explicação. E se essa explicação ela não é suficiente, bom, o senhor Marcelo Correia, que escreveu esse artigo, ele poderia, né, tentar provar colocando todas as contas e como que é simplesmente impossível fazer um ajuste fiscal de modo que as contas fecham. Mas ele, obviamente, ele não fez isso. E o resultado é que a manchete, ela não corresponde, o título aqui e o subtítulo, ambos não correspondem ao conteúdo que foi colocado. O conteúdo que foi colocado é uma coisa super geral, a impressão que se dá na manchete é de algo específico e analisado, e o leitor que não parou para ler com calma o que está aqui no texto, a impressão que ele sai é que o Bolsonaro simplesmente, a equipe dele simplesmente fez uma proposta que ela é impossível de ser realizada e sequer ou eles ignoraram, tá, essa impossibilidade, ou eles simplesmente não querem dar nenhuma resposta, eles se recusam a responder. Então, o que isso obviamente é falso, porque a própria equipe do Bolsonaro disse em linhas gerais como que ia fazer, a proposta ainda também não saiu, então isso daqui é uma manchete totalmente falsa. Mais uma vez, né, padrão fake news Globo de qualidade.